Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós temos agora, não tem mais o reloginho aqui, 19 horas e 27 minutos, ainda é cedo, ainda, 19h30 já. Ainda é cedo. Muito bem, estamos com 10 participantes na sala, né? Temos aí a Jéssica, o Lucas, Maria Vitória, Mário Lúcio, Matheus, o Richard, entre outros, Stanley. Muito bem. Vocês estão visualizando o meu slide? Agora, está bem na internet. Estão visualizando? Ah, ok. Estão respondendo, né? Sim, ok. Muito bem. Tá. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre sociedade simples. E é interessante que a sociedade simples, ela é simples. Muito simples. É por esta razão que ela recebeu o nome de sociedade simples. Todavia, os artigos e os conceitos da sociedade simples são utilizados para as demais sociedades. Então, naquilo que for incompatível, aquilo que não for incompatível, melhor dizendo, né? Por exemplo, na sociedade limitada, aplica-se as regras da sociedade simples. Então, é importante, ao estudar sociedade simples, tenha em mente de que ela é de uma real importância dentro do contexto do estudo do direito empresarial. Não é possível compreender sociedades contratuais sem entender sociedade simples, né? Porque muitas das regras não estão previstas nas sociedades contratuais, e sim dentro da sociedade simples. Então, por essa razão que a gente inicia o estudo a partir da sociedade simples, né? E hoje aqui nós vamos nos prender com relação aos artigos da lei, né? Começando lá pelo artigo 1001 do Código Civil, onde trata das obrigações dos sócios. Quais são as obrigações do sócio? Quando começam as obrigações do sócio, né? E o artigo 1001 traz uma redação muito interessante, quando ele diz que as obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato. Ele não falou de contrato registrado, ele não falou do contrato arquivado na junta comercial ou no cartório de registro de pessoa jurídica. O legislador não fala nisso, porque as obrigações do sócio começam antes desse registro, muito antes desse registro. A partir do momento em que eles se reúnem para criar uma sociedade, é a partir desse momento que surgem as obrigações dos sócios, né? Obrigações dos sócios. Vocês lembram que eu mostrei a vocês, que a sociedade, ela inicia, quase todas elas, né, exceto a sociedade anônima, ela inicia como sociedade comum. Enquanto os atos constitutivos não forem arquivados, né, aplica-se as regras de sociedade comum. Isso quer dizer, a sociedade existe, ela existe, é uma sociedade comum, né? Ela não obteve ainda a personalidade jurídica. E é por essa razão que a redação do artigo 1001 caminha nesse sentido, que as obrigações do sócio iniciam-se imediatamente com o contrato, né? Se esse não fixar outra data, é lógico, o contrato pode fixar outra data para iniciar as obrigações. Isso não tem problema absolutamente nenhum. Se pode celebrar um contrato hoje, prevendo que as obrigações, direitos e obrigações venham ocorrer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso não há nenhum impedimento disso. Então, quando a gente fala a data do contrato é a data do início das obrigações, não necessariamente. Não necessariamente. Dentro do meu ponto de vista, não deveria ser. Data de contrato é data de contrato. A data de início de direitos e obrigações é outro,
né? E o outro. Então, se esse não fixar outra data. E terminam quando? Liquidada a sociedade. Claro, se você liquida a sociedade, você liquida direitos e obrigações. E aí extingue-se as responsabilidades sociais, né? As responsabilidades sociais, elas encerram com a liquidação da sociedade, onde os sócios ficam desobrigados perante a sociedade. O artigo 1002, estou na sequência, né? Estou bem na sequência. O 1002, ele estabelece que o sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. Vejam que aqui o que quer dizer o legislador. O sócio não pode ser substituído no exercício das funções. Ele é sócio daquela sociedade, a substituição do sócio só é possível ser feita com consentimento dos demais sócios. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos uma cessão de cotas. Ocorre a cessão de cotas, né? E um sócio, por exemplo, que tem 100 cotas de uma sociedade, pode ceder 10 cotas? Pode ceder 10 cotas. Não há nenhum impedimento dele ceder 10 cotas. O que ele precisa é observar quais são as regras estabelecidas pela sociedade para a cessão das cotas, né? E por isso que exige-se o consentimento dos demais sócios. Os sócios precisam consentir. Porque se os sócios não consentem, ele não poderá fazê-lo. Lembra que na sociedade contratual, e a sociedade simples é uma sociedade contratual, na sociedade contratual está presente a affectio societatis. Então, o ingresso e saída de sócios do quadro societário pode influenciar na affectio societatis, pode causar aí algum dano, algum prejuízo, né? Algum desencontro na sinergia que existe entre os sócios. E toda vez que você tem uma substituição de sócio, é porque ocorreu aí uma cessão das cotas. Ocorrendo a cessão das cotas, é preciso fazer modificação do contrato social. Aqui que entram os aditivos de contrato social, né? Primeira alteração, segunda alteração, terceira alteração, enfim, assim sucessivamente. É preciso fazer modificação no contrato social. Se não fizer a modificação do contrato social, as alterações não provocam qualquer direito ou qualquer obrigação perante terceiros. Tá? Ela não provoca. Okay? Então, é preciso de que as obrigações, né, que foram objeto de modificação no contrato sejam respaldados no contrato social. O 1003, aqui ele já começa a falar da cessão de cotas. Aí ele diz, a cessão total ou parcial de cota, não importa se ela é total, se ela é parcial, é preciso que ocorra a modificação do contrato social, com consentimento do quê? Dos demais sócios. Não se faz modificação de contrato social se os demais sócios não concordarem. Porque se os sócios não concordarem ou não houver a modificação de contrato social, aquela alteração, aquela cessão de cotas não tem eficácia perante a sociedade. E, consequentemente, não tem eficácia perante terceiros. Então, a cessão de cotas total. O que é ceder cotas totalmente? É quando a pessoa cede 100% do que ele tem. Então, vamos imaginar Alberto, detentor de 50 cotas do capital social da empresa X, cedeu as 50 cotas. O que significa que Alberto saiu da sociedade. Por que saiu da sociedade? Porque Alberto cedeu todas as cotas do que ele possuía. Cedendo todas as cotas, ele se retira da sociedade, né?
Uma outra hipótese, Alberto cedeu 40 cotas das 50 que ele tem. O que significa dizer que Alberto modificou a sua posição societária, que era de 50 cotas, para 10 cotas. E o ingressante na sociedade, ou aquele que absorveu as cotas, né, ele passa a ter uma representação diferente na sociedade. Né? Então, vamos imaginar que Alberto cedeu 40 cotas para um outro sócio, que já era sócio da sociedade. Significa dizer que esse sócio vai ter um volume maior de cotas em relação aos demais sócios. Né? E toda e qualquer modificação que se faz com relação à cessão de cotas... perdão, não falei da parcial, tá? Desculpa. Tá? Toda e qualquer modificação que se faz na cessão de cotas, tanto o cedente como o cessionário, no momento em que houve a verbação da modificação, no momento que houve a verbação, o que é a verbação? É quando se leva a registro, a alteração. Nesse momento que foi feita a verbação da alteração do contrato social, cedente e cessionário, eles são solidários pelas obrigações que tinham como sócio. Eles são solidários. Então, isso por que vem esta exigência na nossa legislação? Essa exigência é nova, não é uma exigência antiga. Essa exigência surgiu, né, e é essa razão do parágrafo único, surgiu porque muitos sócios, ou muitas sociedades, quando estavam em situação financeira ruim, o que eles faziam? Os sócios iam cedendo as cotas para outras pessoas, tidas como laranja, né? Conhecido popularmente, né? Conhecido como laranja. Pessoas que não tinham a menor capacidade financeira, né, para a aquisição das cotas e nenhuma capacidade de gestão da sociedade. E para evitar isso, criou-se essa regra da solidariedade, que é uma regra que amarra o sócio retirante com o sócio ingressante, ou seja, cedente e cessionário. Né? Evitando com isso a proliferação de sociedades com o tipo laranja, né? E dando tombo no mercado. O artigo 1004 do Código Civil, ele prevê que os sócios são obrigados. Olha aqui o comando que é de... Olha o comando, são obrigados, não é facultado, né? Não tem liberdade, eles são obrigados. E esta obrigação decorre da lei. Essa obrigação decorre da lei. E se não o fizer, tem as consequências que veremos daqui a pouco. Eles são obrigados o quê? Na forma e nos prazos previstos. Aonde está a forma e aonde está o prazo previsto? No contrato social. Lá no contrato social que se estabelece, né, a forma e o prazo para as contribuições. Que contribuições são estas? As contribuições de formação do capital social. Então, uma empresa pode nascer, né? Pode nascer hoje, por exemplo, nasceu uma empresa com 5 sócios. Entre eles se arranjaram, argumentaram, estabeleceram um critério de participação societária entre eles. Um sócio com mais cotas, o outro com menos cotas, e assim sucessivamente estabeleceram como é que o capital social vai ser dividido e rateado entre eles. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma sociedade formada com 5 sócios, né?
Vamos colocar João, José, Pedro, Mariana e Albertina. Então, nós temos aqui 5 sócios. O João ficou com 10% da sociedade. Ou seja, 10% do volume de cotas vai ficar com o João. José resolveu ficar com 15%. Pedro optou em 25%. Mariana, falou, não, eu quero 30%. Então, 30 com 25 são 55, 60, 70, 80%. E a Albertina acabou ficando com 20%. 20%. Então, nós temos aqui uma relação jurídica formada entre João, José, Mariana e Albertina. Nessa relação jurídica que se formou, é uma relação jurídica contratual, onde se estabeleceu um contrato social, um contrato social, onde as posições não são antagônicas, então é um pluricontrato, trata-se de um pluricontrato, as posições não são antagônicas, todos os sócios, todos os contratantes visam o mesmo objetivo, eles estão em sinergia, é aí a razão da existência da affectio societatis. A existência da affectio societatis ocorre exatamente por isso, porque eles estão em sinergia, caminhando juntos, como se fosse um único bloco. Então, não existe posições antagônicas, como ocorre na compra e venda, como ocorre na prestação de serviços. Lá você tem posições antagônicas. O vendedor quer vender, não quer comprar. O comprador quer comprar, não quer vender. Já percebe-se aí que as posições são antagônicas. No contrato social, as posições não são antagônicas. Elas são convergentes. Converge para o mesma finalidade, que a finalidade é lucro. Esta é a finalidade. Por que as pessoas se uniram e formaram uma sociedade? Por que se uniram e estabeleceram um contrato social para reger as atividades jurídicas? Com a finalidade de obter lucro. Voltando no nosso exercício, significa que João, por exemplo, tirou do bolso dele 10% correspondente ao capital social. 10%. Ele tirou do bolso dele e entregou para a sociedade esses 10%. O que fez a Albertina? Tirou 20%. Tirou 20% do dinheiro que é seu, Albertina, e entregou para a sociedade, ou seja, investiu na sociedade. Consequentemente, João, José, Pedro, Mariana e Albertina, ao cumprir a sua obrigação, passa a ter da sociedade direitos. Direito que? Da parcela de lucro. Então, a sociedade oferiu, durante um período, um lucro lá, líquido, vamos imaginar, de 100 mil reais. Quanto cabe para João? 10% de 100 mil. Simples assim. Quanto cabe para José? 15% de 100 mil. Quanto cabe para Pedro? 25% de 100 mil. Quanto cabe para Mariana? 30% de 100 mil. E para Albertina? 20% de 100 mil. Pronto. Está distribuído o lucro da sociedade de acordo com a participação societária deles. Agora, a sociedade oferiu prejuízo.
Esse prejuízo não está suportado por reservas. Não existe conta de reserva de contingência. Então, a sociedade oferiu prejuízo. Vamos voltar ao mesmo número, 100 mil de prejuízo. Quanto comporta para João? 10% de 100 mil. Significa o quê? Significa que 10% da contribuição que João fez para a sociedade foi abocanhado pelo prejuízo. E para Albertina, 20%. E para Mariana, 30%. E assim sucessivamente. Então, quando fala os sócios são obrigados, na forma e prazo previsto, as contribuições estabelecidas no contrato social, ele está falando exatamente na formação do capital social. E o sócio que deixar de fazer a sua contribuição, ou ele atrasar na sua contribuição, né? Ele será considerado sócio remisso. Remisso. R-E-M-I. Eu vou escrever aqui para vocês. Sócio remisso. Sócio remisso. Eu falo para vocês o que é sócio remisso, mas vocês nunca utilizarão essa expressão que eu vou utilizar, tá? Porque ela é jocosa. Né? É apenas para que vocês possam entender. É o sócio caloteiro. É aquele que deu calote, aquele que não pagou. Nós, quando compramos a crédito em algum lugar e não pagamos a fatura, nós fizemos o quê? Damos um calote. É exatamente. Só que para o direito empresarial não se chama sócio caloteiro, chama-se sócio remisso. Sócio em atraso, inadimplente. Né? Muito bem. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que essa sociedade foi fixado um capital social de R$1 milhão. Lembram que vai caber a João 10% disso, que vai caber a José 15%. Quer dizer, eles vão tirar do bolso para entregar para a sociedade. Mas a sociedade pode estabelecer um critério, que é a forma, para que esse dinheiro ingresse na sociedade. Por exemplo, olha, nos 30 primeiros dias, vocês façam uma contribuição de até 20% do capital social. Né? Então, o que compete a João? Compete a João fazer a sua contribuição de 10% de 20% do capital social. Né? Naqueles 30 dias. E para os demais também. Ou seja, se estabeleceu aí a forma e o prazo para formação do capital social. Né? E aí coloca, e depois daqui 60 dias, os sócios devem fazer mais uma contribuição que corresponda a 30% do capital social. Ou seja, fizeram 20 com mais 30 são 50. Então, em 90 dias, a gente tem um capital social de 50%. E até atingir a totalidade do capital social. Então, para isso, nós temos duas palavras que definem claramente esse fenômeno. O primeiro, que é a promessa, chama-se subscrever. Primeiro, quando o sócio João diz, eu aceito 10%, eu me comprometo a entregar 10% de dinheiro para a formação do capital social. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está subscrevendo. Essa subscrição significa-se promessa. Promessa. Né? Depois, quando o capital social já está começando a formar,
entregam o dinheiro para a formação do capital social, nós vamos chamar isso de aporte. Aporte de capital social, né? Ou a outra palavra se chama integralização. Ou seja, houve um aporte ou houve uma integralização. Então, essas duas palavrinhas, elas se resumem no direito empresarial. Vou fazer uma subscrição, ou seja, uma promessa, né? Mariana diz assim, vou subscrever 30% do capital social. O que ela está fazendo? Ela está assumindo uma obrigação perante a sociedade de pagar 30%, de entregar para a sociedade 30% para a formação do capital social. À medida que ela vai entregando de acordo com a forma e o prazo estabelecido, ela vai fazendo, então, um aporte ou uma integralização. Ok, pessoal? E aquele que não o fizer, que deixar de fazer, ele está sujeito a responder pelo dano emergente da mora. Poxa, esse nome é bonito, dano emergente da mora. O que vem a ser dano emergente da mora? É o pagamento de juros, correção monetária, claro, e mais alguma coisa. O dano emergente da mora é muito mais do que isto. E ele é imensurável. Vamos imaginar que a sociedade estabeleceu dentro do seu cronograma, né, que em 30 dias ela precisa de 20% do capital social, que em 60 dias, quer dizer, em 90 dias, melhor dizendo, né, ela precisa de mais 30% do capital social, né, e com 120 dias ela precisa que o capital social esteja integralizado com pelo menos mais 30%. E depois de 120 dias, ela quer o 100% do capital social. Então, aqui nós teríamos 30, 60, 80 mais 20%. Por que ela fez esse planejamento? Porque ela precisa adquirir máquinas, equipamentos, investimento no mercado no qual ela atua. E se porventura um dos sócios deixar de cumprir a obrigação, ele vai responder pelo dano causado pelo atraso dele. Então, por exemplo, a sociedade não conseguiu comprar a máquina que almejava comprar por falta de dinheiro. Em decorrência de quê? Em decorrência de um sócio remisso. Então, esse sócio remisso vai responder. Responde por quê? Pelos danos causados à sociedade. Os danos causados à sociedade. Então, há consequências gravíssimas para o sócio que deliberadamente deixa de cumprir com a sua obrigação, que é responsabilidade pelo dano emergente da mora. Nós vamos ver daqui a pouco também que existem outras penalidades aplicáveis ao sócio. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão quietos. Temos uma sala aqui com 33 alunos, poucos, hein? Essa sala tem mais? Porque já tem, não, senhor. Mas vocês estão compreendendo, Carla Daiane? Você está compreendendo? Não? Ah, Carla Brenda. Sim, está compreendendo. Então tá ótimo. O importante é estar compreendendo. Então tá bom. Muito bem. Então está ótimo, então. Então vamos lá. Vamos continuar.
Vamos ver, então, o parágrafo único do quê? Não, parágrafo único do artigo 1004. O parágrafo único do artigo 1004. Verificada a mora. Como é que se verifica a mora? A mora se verifica na leitura do caput do artigo. Olha aqui, da cabeça do artigo, ó. Nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade. Então, o que aqui nós temos? Nós temos uma imposição de dever, obrigação de fazer, imposta ao administrador da sociedade, que é ele que fala em nome da sociedade. Não são os sócios, é o administrador que fala em nome da sociedade. Pode coincidir que o sócio seja administrador, mas quando ele fala em nome da sociedade, ele não fala como sócio, ele fala como administrador. Então, cabe ao administrador notificar o sócio inadimplente, o sócio remisso, que ele não fez a sua contribuição no prazo e na forma estabelecida do contrato social. E se, agora vamos ao parágrafo único, e se decorridos 30 dias, seja, ele está declarado em mora, em atraso, inadimplente, vulgarmente, não utilize nunca, mas só para compreensão, tá? Vulgarmente, caloteiro. Deu um calote na sociedade. Não pagou. Aqui vem uma outra implicação, que além de responder pela mora, os sócios, os demais sócios, podem preferir excluí-lo da sociedade. Então, vamos imaginar, por exemplo, que Mariana, que se comprometeu a integralizar 30% do capital social, e Mariana não o faz. Se torna sócia remisso. O que pode acontecer? Mariana responder pelas consequências do atraso. Impor a Mariana uma pena, né, de ressarcimento à sociedade pelo atraso que ocorreu. E, além disso, os sócios, quem? João, José, Pedro e Albertina, os demais sócios, podem excluí-la da sociedade. Isso quer dizer, pode expulsá-la da sociedade. E se eu fizer, né, ela vai ter as suas cotas liquidadas na forma do parágrafo 1º do artigo 1031, que se calcula com base no patrimônio líquido da sociedade. Mas os sócios também podem decidir que se a Albertina não tem, se a Mariana não tem capacidade financeira, tem perda de sua capacidade financeira, reduzir a cota dela. Em vez de 30% de participação, passa a ter uma participação, por exemplo, de 10%. Mas aí, neste caso, é preciso que os demais sócios absorvam esse valor. Né? Se não absorver essa diminuição, nós temos um capital social menor do que o previsto. Isso pode trazer consequências para a sociedade. A alternativa para a sociedade é reduzir o capital social. É uma alternativa. A outra alternativa, trazer um sócio de fora que possa dar esta participação societária. A redução de capital social nem sempre é salutar, nem sempre é uma saída honrosa para a sociedade, porque isso vai implicar em diminuir investimentos. Veja, capital social foi construído, idealizado
para que a sociedade possa se impulsionar no mercado. Se você diminui, significa dizer que você vai cortar investimento da sociedade. Está lá o 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver quer dizer, né, rescindir, né, quebrar a relação jurídica. Em relação a um sócio, o valor de sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, é lógico, o que ele aportou já. O que ele deixou de aportar, não, é só o que ele aportou. Liquidar-se-á, ou seja, vai ser liquidado, a sociedade vai devolver para ele, né? Vai devolver para ele. Se não tiver uma regra disposta no contrato social, vai ser com base na situação patrimonial da sociedade. Porque se tiver uma regra no contrato social de como deve ser devolvida, né? Como deve ser devolvida, e aí, então, aplica-se a regra do contrato social. Se não houver, vai ser aplicada a regra da situação patrimonial do dia da resolução, ou seja, do dia que se tomou a decisão de expulsá-lo da sociedade, né? E aí você faz um balanço, né, especial para isso. E a consequência está no parágrafo 1º do 1031, que prevê que o capital social vai sofrer redução, porque se o sócio saiu, há uma redução no capital social. Mas é possível que os demais sócios venham venham suprir o valor da cota. Entendeu? É interessante lembrar aqui, vamos só para calcular, vamos imaginar que a cota estava valendo R$1 cada cota. Valendo R$1 cada cota. Quando você faz esse balanço especial para demonstrar a situação patrimonial da sociedade, é o chamado PL, né? Patrimônio líquido. Nesse momento em que você levanta o patrimônio líquido, a cota pode estar valendo mais que R$1 ou menos que R$1. Se estiver valendo menos que R$1, significa que houve perda o valor da cota. E se estiver valendo mais que R$1, significa que ela teve valorização. Ela foi valorada. Ela foi valorada. Vamos ver a questão do patrimônio líquido. Imagine o seguinte, imagine que uma sociedade foi constituída no dia 15 de janeiro. No dia 15 de janeiro ela foi constituída com um capital totalmente integralizado de R$100 mil. R$100 mil. No dia 15 de janeiro. Certamente no dia 15 de janeiro não tenho despesa é zero. Não tem capital a integralizar, porque já está todo integralizado. Tá? O que ela tem é apenas uma receita de 100 mil e uma despesa de zero. Qual é o seu patrimônio líquido nesse dia da formação do capital social? 100 mil. 100 mil é o patrimônio líquido. Só que com os dias vão passando, os meses vão chegando, os anos vão sendo percorridos, essa situação modifica. Né? Essa situação modifica. Vamos imaginar agora que já não é mais 15 de janeiro, e sim dia 30 de abril. Passou bastante tempo. Aquele capital de R$100 mil, que a sociedade tem, ele está lá. Está lá os 100 mil. Convertido em uma parte em dinheiro, no caixa, uma parte está em investimento, em matéria-prima, outra parte está em maquinário,
Enfim, mas ele existe, os 100 mil. Né? Vamos imaginar que essa sociedade, fazendo um cálculo bem rápido e simples, vamos imaginar que no dia 30 de abril, essa empresa teve uma despesa de 5 mil reais. 5 mil reais. Só uma despesa de 5 mil reais. Não falar mais nada. 100 mil menos 5 mil reais, eu tenho 95. Portanto, o patrimônio líquido dessa empresa é 95. Já não é mais 100. É 95. Ah, mas professor, se ela tivesse oferido lucro. Ah, então vamos lá. Ela oferiu um lucro de 10. Eu tenho 95, agora eu vou somar os 10, eu passo a ter 105. Portanto, houve uma valorização da cota. A cota subiu, porque o patrimônio líquido é maior. Né? O patrimônio líquido é maior. Vocês querem ver uma coisa interessante? Uma coisa interessante. Vamos sair um pouquinho fora do direito empresarial, mas o exercício vale para a compreensão de patrimônio líquido, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que alguém, vamos colocar o nome de qualquer pessoa aqui, vamos imaginar aí o Richard, meu amigo Richard, que disse estou, né? O Richard comprou uma BMW. Entrou lá na loja, viu uma BMW. Eita, o João já ficou com inveja. O João já está com inveja. Chegou lá para comprar a BMW, o vendedor falou com ele assim, olha, o Richard, a BMW que você está querendo custa 500 mil reais. Tá? 500 mil reais. Ele já está dando até o modelo dela, 325i. 500 mil reais custa essa BMW. Nós temos aqui na loja, este mês, como é o mês de aniversário da loja, é o mês do seu aniversário também, Richard. Nós estamos fazendo uma promoção espetacular. Você vai me dar uma entrada de 0 e a primeira prestação você vai me pagar daqui 60 dias. Então, o que aconteceu? Richard vem para casa com um carro valendo 500 mil reais. 500 mil reais. Qual é o patrimônio líquido dele? Qual é o patrimônio líquido dele, pessoal? Alguém? 0, exatamente 0. Por quê? Porque ele tem uma receita de 500 e tem uma dívida de 500. Portanto, o patrimônio líquido dele é 0. É aparente, ele só tem uma aparência. Só agrada os olhos dos vizinhos e nada mais. Faz cócegas dos vizinhos, porque ele não tem os 500 mil. Se ele quiser vender aquele automóvel, ele não pode, porque não é dele, não é propriedade dele. Agora, imagine que 60 dias depois, o Richard desembolsou e pagou uma prestação de 50 mil reais. Então, ele pagou 50 mil. Consequentemente, o que eu tenho? Eu tenho uma receita de 500, é isso? Né? Perdão, tem uma dívida, tem uma receita de 500, uma dívida de 500, mas tem uma receita de 50. Por quê? Porque ele pagou 50. Ele só deve agora 450 mil. Qual é o patrimônio líquido dele? 50. E assim sucessivamente. Quando chegar no final do pagamento, que ele pagou 100% do veículo, agora sim, ele tem um patrimônio líquido de 500. Ficou claro isso para você, gente? Isso é muito importante. A sociedade é a mesmíssima coisa. Então, quando o sócio quer se retirar da sociedade, ele fala, olha, eu me entrei com 10%, eu vou me tirar meus 10%. Vai, 10% do patrimônio líquido, cuidado.
É lá do patrimônio líquido. Ah, não, mas eu coloquei 1 milhão, eu quero o meu 1 milhão. Ué, se a sociedade está em prejuízo, como é que ele vai tirar 1 milhão? Né? Por isso que se faz negócios mal feitos por aí. A gente vê empresas quebrando porque o sócio saiu. Coisas mal feitas. É o sócio esperto que encontrou o outro sócio otário. Né? O esperto encontra o otário. É sempre assim, né? Então, não pode. Ele só pode retirar aquilo que de fato ele tem. Se a sociedade amargou uma dívida, se ela tem uma dívida, ele responde pela dívida também. É claro. Quem que responde? O capital que ele colocou lá dentro. Então, quando a sociedade, por exemplo, adquire um bem de 100 mil reais, por exemplo, o sócio, temos o nome dele, o sócio João contribuiu com 10% para a aquisição desse bem de 100 mil. Claro que ele colocou no capital social, e o capital social foi utilizado para a aquisição deste bem. Então, ele tem 10% de responsabilidade sobre a aquisição que ele fez. Né? Essa responsabilidade está onde? No capital social, não são nos seus bens pessoais. Tá? Não são bens pessoais, só é capital social, da sua contribuição. Muito bem. Vai tirar o reloginho daqui, preciso me acompanhar, 20h17, tá bom. Então, ficou claro para vocês, gente? Ok? E olha, é lógico, se o sócio saiu da sociedade, e a sociedade liquidou a sua cota, significa dizer que o capital social vai diminuir. Claro, que levou um pedaço do capital social, vai diminuir. É assim sucessivamente. Agora, o cálculo de quanto vale uma sociedade, esse cálculo do patrimônio líquido, não é tão simples assim como eu fiz, tá? Porque eu considerei apenas 2 ou 3 variáveis. Você tem que considerar um conjunto de variáveis. Esse é um trabalho pericial, é um trabalho feito por um contador habilitado. Né? Aí ele vai fazer o cálculo de patrimônio líquido. Okay? Ele vai considerar, por exemplo, passivo a longo prazo. Né? Ele vai considerar a depreciação dos bens. Né? Claro, se a empresa comprou uma máquina, essa máquina vai depreciando com o tempo. A depreciação, o que é? Perda de valor. Da mesma forma, o BMW que o Rígido comprou. A BMW que ele comprou. A partir do momento que vai se avançando no tempo, ela vai perdendo valor. Vai perdendo, porque vai ficando mais velha. Entendeu? Não conserva o valor primitivo. Se perde. Quem responde por isso? É o capital social que responde por isso. É o capital social. Então, por isso que o cálculo de patrimônio líquido não é tão simples de fazer, mas só que para que vocês possam ter uma ideia, né, assim, de como se faz como se busca um patrimônio líquido, é por aí, tá? Muito bem. Que as pessoas pensam, né? Ah, patrimônio é tudo que é positivo. Não. Patrimônio, em uma simples expressão, patrimônio significa bens mais direitos menos obrigações. Então, o conjunto de bens com mais direitos e menos obrigações, eu tenho patrimônio. Né? É a história da BMW.
BMW, 500 mil. Qual é a obrigação? 500 mil. Qual é o patrimônio líquido? Né? Patrimônio líquido é zero, naquele primeiro momento. À medida que você vai pagando as prestações, ou que o bem vai diminuindo, né, de valor, você tem a modificação no patrimônio líquido. Muito bem. Agora é difícil fazer sócio compreender isso, viu, gente? Mas é um papel. Né? O sócio cuja contribuição consista em serviços. Opa, então nós podemos ter um sócio não contributivo e a contribuição dele é de serviço? Pode, pode. Atenção, marinheiros, na sociedade simples, cuidado, porque não se admite sócio de contribuição de serviço em outros tipos societários, citando-os: sociedade anônima, sociedade limitada, comandita por ações, comandita simples. Não se admite sócio contributivo, sócio de contribuição de serviço. Só sócio contributivo patrimonial, ou seja, de dinheiro financeiramente. Tá? Esta regra é uma regra exclusiva da sociedade simples. Na sociedade cooperativa, tem uma relação semelhante a esta. No momento oportuno, a gente vai examinar. Mas as principais sociedades em que nós conhecemos e que nós vamos trabalhar é a sociedade anônima, sociedade limitada, comandita por ações, comandita simples, tal, né? Em nome coletivo, não se admite sócio de prestação de serviço. Bom, nós vamos examinar o sócio de prestação de serviço, evidentemente, que está lá no artigo 1006. O sócio cuja contribuição consista em serviços não pode. Esse é o primeiro comando, ele não pode, exceto se o contrato social dispuser de forma diferente. Se o contrato social dispuser de forma diferente, ele pode. Tá? Ele pode. Então, ele não pode empregar-se em atividade. Quem está falando? Alguém com o microfone aberto. Ele não pode empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela ser excluído. Isto quer dizer, vamos imaginar que nessa sociedade simples tenha um sócio de serviço e ele também se emprega numa outra atividade que não tem nada a ver com essa sociedade, né? Mas que ele, o seu know-how, a sua técnica, a sua expertise, vai ser utilizada num outro negócio. Ele corre o risco de ser privado do recebimento de lucro e até ser excluído da sociedade. Esta é uma pena exclusiva aplicada ao sócio que contribui com o serviço. Ele passa a ser um empregador daquela sociedade, qualificado, evidentemente. Passa a ser um empregado daquela sociedade. Né? Então, ele não pode, só se o contrato social estabelecer de forma contrária. Então, vocês estão percebendo que o contrato social, toda hora a gente se refere a ele precisa ser elaborado com muito cuidado, né? Muito cuidado. Muitas empresas, de vez em quando eu socorro algumas empresas aí que me procuram, porque fazem contrato social pegando minutas da internet, né? Aí elabora o contrato social qualquer, de qualquer jeito,
um Ctrl+C, Ctrl+V, e sai cada caca, e depois a sociedade não sabe sair do embaraço que ela ocasionou. Né? Tem embaraços aí incríveis aí. Eu tenho uma sociedade que eu dou uma consultoria para eles, uma consultoria, em que as cotas da sociedade estão todas elas bloqueadas. Contrato social mal feito. Permitiu-se por uma brecha no contrato social que o divórcio de um dos sócios, a divorcianda, bloqueasse as cotas da sociedade, bloqueasse o capital social. Está uma disputa jurídica que já durando alguns anos, né? Porque isso está interferindo aonde? Na Affect Societatis, e está interferindo na saúde financeira da sociedade. Porque a sociedade não pode aumentar capital, porque se ela aumenta capital, ele fica bloqueado. Né? Erro de quê? Erro de confecção, de elaboração de contrato social. Erro de elaboração de contrato social. Que não se previu alternativas para esta condição. Vou contar uma historinha para vocês muito interessante. Também é de uma empresa no qual eu dei uma consultoria. É de pessoas amigas. Essa empresa tinha 3 sócios. Não vou dizer o nome da empresa por uma questão de ética profissional, tá, gente? Mas o fato eu posso contar porque vocês nunca vão saber quem é a empresa. A empresa com 3 sócios. Vou colocar o nome delas aqui. Manuel, José e Pedro. 3 sócios da sociedade. O sócio José era o mais novo em idade dos demais. Mais novo de idade dos demais. Descobriu um determinado dia que era portador de câncer. Câncer. Não durou 6 meses e veio a óbito. O contrato social mal elaborado, já antecipo para vocês, foi mal elaborado. Tinha uma cláusula que dizia assim: o falecimento de sócio, a sociedade não se dissolve, ela continua com os herdeiros do sócio falecido. Essa cláusula é linda do ponto de vista humanitário, péssima do ponto de vista contratual e de direito empresarial. Do ponto de vista humanitário é excelente. Se transfere de pai para filho, coisa linda. E a história nos diz que quando se transfere de pai para filho, a coisa não vai para frente, né? Tem até um provérbio que diz, né? Avô nobre, filho rico, neto pobre. É exatamente o que ocorre. Bom, então o que aconteceu? Ingressa na sociedade, portanto, a viúva e o seu filho menor. Então, traz para dentro da sociedade um menor, representado por quem? Pela mãe, pela viúva. Porque a viúva é herdeira. Ela é herdeira, segundo a ordem da vocação hereditária, né, prevista no Código Civil. Os herdeiros são os filhos, os descendentes, né, e a esposa, o cônjuge. Né? Na ausência, é que sobe e vai para os pais, os avós, etc.
Bem, então ingressou ela na sociedade, abocanhando as cotas do falecido. Abocanhando as cotas do falecido. Metade ficou com ela e metade ficou com o filho. Muito bem. Parou por aí? Não, não parou por aí. Descobriu-se posteriormente, ou melhor, a pessoa fez o contato, anunciando de que o sócio falecido tinha uma amante e um outro filho. A amante não entra na sociedade, primeiro que ela não é herdeira, tá? Não entra na sociedade. Mas e o filho da amante? Ele entra na sociedade como herdeiro. Sociedade, então, portanto, a viúva que tinha herdado a metade das cotas do marido e a outra metade ficou com o filho, se viu obrigada agora a dividir uma parcela da sua metade para um filho adulterino, proveniente de um adultério. Conclusão, ela tinha 50%, acabou ficando com 33,33%. O filho dela ficou com 33,33%, e esse ficou com 33%. Muito bem. Agora, até aí tudo ótimo, perfeito, está feito. Então ele entra na sociedade mais umas pessoas. Tá bom. Primeira reunião de diretoria de sócios, por exemplo. Quem comparece? Comparece os outros dois sócios, né, o Manuel e o Pedro. Comparece a viúva, né, falando por si e pelo seu representado, que é o filho, e comparece a rival, representando o filho menor. Né? Tudo que falava, ela foi instruída a dizer não, não aceito. Não aceito. Não aceito, não aceito, não aceito. Conclusão, a sociedade ficou 3 anos estagnada por uma simples cláusula do contrato social. 3 anos estagnada. Como é que resolveu essa história? Bom, essa história resolveu com a saída da mulher da sociedade, da rival. Ela se retirou da sociedade depois de muita negociação, né? E abocanhou uma parte em dinheiro. Claro, se não tivesse dinheiro, não ia sair nunca. E abocanhou uma parte de dinheiro. Tudo isso é culpa de quê? Culpa de um contrato social mal feito. Culpa de contrato social mal feito, mal elaborado, né? Mal elaborado. Então, contrato social precisa pensar, precisa tomar cuidado de como fazer, né? De como fazer. A receita do bolo está na legislação, mas a criatividade não está na legislação. Né? Por que o bolo de Dona Maria fica mais gostoso do que de Dona Josefa? Se elas utilizaram os mesmos ingredientes, a mesma cozinha, os mesmos utensílios. Né? Por que um ficou mais gostoso do que o outro? Será porque ela peneirou a farinha antes de utilizar? Será porque ela separou a clara da gema e fez o processo em separado, bateu a clara de um lado, bateu a gema do outro? Entendeu? O que será que aconteceu? Exatamente, esse é o ponto que o advogado precisa fazer no contrato social. Não basta pegar a minuta que está espalhada pela internet, que tem um monte de besteira, um monte de asneira lá escrito. Né?
E como seria esse contrato, professor? Como seria esse contrato? O que você fala? Primeira coisa, que essa cláusula de contrato não poderia existir ali. Ela deveria existir uma cláusula ali que o sócio falecido liquida-se as suas cotas. Liquida-se as cotas do sócio falecido. Não ingressa ninguém no lugar. Para não quebrar a affectio societatis e não criar esse drama todo. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro do quê? Não é herdeiro da sociedade. Ele é herdeiro de cotas da sociedade, de direitos da sociedade. A sociedade é livre para estabelecer como entregar isto. Era só escrever. Uma sugestão aqui agora, nesse momento, é escrever uma cláusula que tenha essa noção de que os herdeiros não ingressam na sociedade. Ponto. As cotas serão liquidadas e pagas aos herdeiros habilitados, né, no inventário. Acabou. Paga-se lá do inventário. Paga-se quem? Em dinheiro. Ah, como pagar? Vai sangrar? Ah, você tem que estabelecer critério para isso. Estabeleça o critério e tira as pessoas à sua frente. Nós temos um monte de exemplos no Brasil de sociedades que quebraram quando o matriarca ou o patriarca faleceu. Quebraram por falta de continuidade, por falta de briga entre herdeiros. Vocês querem ver um detalhe bastante interessante? Veja uma coisa. Imagina que tem essa cláusula que vai deixar para o herdeiro, tá? Vai deixar para o herdeiro. Aí, imagina que o herdeiro, vamos colocar dois herdeiros, o A e o B. Dois herdeiros. O B, um fanfarrão, que já casou com 3, 4, 5, 6 mulheres. Com cada uma delas ele teve filhos. Que nunca se relacionou bem com os filhos, porque não tinha uma vida direita, não tinha uma vida regrada. Veio a falecer na sociedade e deixa suas cotas para os herdeiros. E eles ingressam na sociedade. Deixar para os herdeiros é um direito dele, claro. E a lei determina que faça assim. Mas ingressar na sociedade tem que estar regulado no contrato social. Já pensou? 6, 7, 8, 10 crianças ingressando na sociedade? Representada pelas suas respectivas mães, cada uma com interesse divergente da outra. É isso que acontece. Eu lembro uma ocasião que o sócio de uma empresa que detinha 90% das cotas do capital social, quer dizer, 90% da empresa estava na mão dele, ele tinha 90% das cotas do capital social. E ele estava muito velho já, né? Idoso, velho não, idoso, né? Idoso com charme. E ele tinha uma preocupação profunda. Ele disse, eu só tenho 2 filhos. Uma filha que mora nos Estados Unidos há mais de 40 anos e não volta para o Brasil. Eu falo com ela por telefone ou quando eu vou lá. Ela diz que não pisa mais no Brasil, não vem mais para o Brasil. Mal fala mais o português, agora fala o americano, o inglês. Né? Tem sotaque até. Falou, esta é uma das filhas. E o outro, meu filho. Isso foi na cidade foi em Porto Alegre que aconteceu. Ele falou, se você atravessar a rua aqui, vai ter uma praça, vai lá na praça, tem um cidadão sentado no chão, um hippie, vendendo um monte de coisa. Aquele é meu filho. Falou, eu não sei o que fazer. Se eu vier a falecer, o que vai acontecer com a empresa? Entendeu? O que vai acontecer com a empresa? Falou, nenhum dos dois se interessam por isso aqui. O que eu faço? Bom, tive que bolar para ele uma saída
técnica jurídica, né, que foi criar uma fundação. Naquela hipótese dele cabia uma fundação. Então, ele criou uma fundação, né, e resolveu o problema da continuidade da sociedade. Bem, saídas existem, e o profissional para saída chama-se advogado. Puxei a sardinha para o meu lado, né? Puxei a sardinha para o meu lado. 20 horas e 40 minutos, pessoal, mas tudo bem. Alguma dúvida? Sônia Cristina da Silva Baceto. E aí, Sônia, alguma dúvida? É Josier, é isso, né, Thalita? Carla, sem dúvidas, ok. Muito bem. Veja um detalhe importante. Veja um detalhe importante. Veja um detalhe muito importante. Para que se faz um contrato? Para que se faz um contrato? Por que se faz um contrato? Para que você quer um contrato? É para você dirimir dúvidas no futuro, lá na frente. Porque se tiver dúvidas agora aqui, a gente resolve. Eu quero dirimir dúvidas lá na frente, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Lá na frente. Não é agora. Não é agora. E um contrato, as partes, principalmente num contrato social, as partes têm que ser de tal forma maleáveis, né? Tem uma sinergia entre eles, a ponto de, no mínimo, anualmente, revisar as condições contratuais e ajustá-las à medida em que a evolução do ser humano vai ocorrendo. À medida que a evolução vai ocorrendo, você vai ajustando. Hoje é muito comum, e eu faço isso, eu coloco no contrato social, é lógico, se os sócios aceitem, né? Que é lógico, eles têm que aceitar tudo. Se não aceitar, não ponho. Todas as cláusulas têm que ser discutidas com o sócio. Eu coloco as controvérsias para serem dirimidas pela via extrajudicial, pelos mecanismos extrajudiciais. Ao invés de judicializar as questões, elas serão resolvidas por entendimento à parte, mediação, arbitragem. Entendeu? Winterberg está dizendo para garantir direitos do sócio futuramente, caso acabe. Não, eu diria que não é bem isso, viu, Ideburgo? Você cria as cláusulas contratuais, você cria contrato para solucionar possíveis conflitos lá no futuro. Porque os direitos, todos eles garante. Pergunta para um sócio, qualquer um deles, ele não sabe nem ler nem escrever. Se você perguntar para ele, olha, você colocou R$1 milhão naquela sociedade, quanto é que você tem direito? Eu tenho direito a 10% do capital social. Isso ele sabe. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Mesma coisa que eu pergunto para você, Hindenburg. Você fez um depósito no seu banco, no banco que você opera, de R$200 mil. Quanto é que você espera ter lá? Os 200 mil. Se você aplicou, você espera receber os 200 mais a aplicação. Isto é o óbvio. O contrato não trata só do óbvio. Ele precisa tratar de algo mais.
além do óbvio. Os conflitos. Imagine, por exemplo, que um dos sócios fanfarrão casa e descasa na sua vida pessoal. A sociedade não tem nada a ver com isso, mas ela também não pode sofrer as consequências desse casa-descasa. Como ficar, por exemplo, essa sociedade que eu tenho, que eu estou dando uma consultoria para eles, tem 3 anos que está enrolado no casa-descasa do sócio. E o juiz determinou que a sociedade não pode fazer alteração societária. Parou a sociedade, engessou a sociedade, eu estou brigando com isso. E sabe perfeitamente, mas professor, mas você vai ganhar o processo. Eu penso que sim, mas a quanto vai custar isso e quanto tempo vai se perder? Advogado empresarial, ele não quer ir para o judiciário, ele quer resolver as questões fora do judiciário. Porque se o judiciário leva 10, 15, 20 anos para dar uma sentença, para resolver uma situação, isso não interessa para a gente, o negócio para. O negócio para, não pode demorar tanto assim. Na primeira instância leva 3 anos, na segunda instância leva mais 5 anos, aí você vai para a terceira instância mais 10 anos. Não interessa para a empresa, não interessa para o direito societário. A sociedade precisa encontrar caminhos que sejam muito mais ágeis para a solução de conflitos. Solução de conflitos. Não pode ficar na dependência da judicialização. Entendeu? Compreendeu, Hindenburg, né? Hindenburgo. Espero ter pronunciado corretamente o seu nome. Esse é o problema. Esse é o problema. Pode se fazer a sociedade a hora que eles quiserem, claro. Pode se fazer, o sócio que não se sentir bem também pode sair da sociedade. Pode, a qualquer momento. Pode se desfazer, pode sair da sociedade, voltar, tal. Agora, você imagina uma sociedade, por exemplo, vamos aqui imaginar uma sociedade formada por 3 jovens. 3 jovens. Com o passar dos anos, esses jovens envelheceram. Agora estão de cabelinho branco, cada um deles. E cada um deles com comorbidade, né, de doença, uma comorbidade, cada um diferente do outro. Um deles está com mal de Alzheimer. E agora? Como é que resolve uma situação dessa? Você tem que ir lá no contrato social e encontrar uma solução de impedimento do sócio. Como é que você vai fazer? E se esse sócio é o administrador? Se ele é o administrador da sociedade e ele foi eleito no contrato social, vocês vão ver depois, quem é eleito pelo contrato social não pode se retirar da sociedade, não tem como tirá-lo de lá. Imagina que ele é o sócio majoritário na sociedade. Uma sociedade formada de 4 sócios. Um tem 40% e os outros 3 sócios, um tem 60%, 70%, os outros 3 sócios têm 30%, 10% cada um. Ele é majoritário, foi atingido por mal de Alzheimer. E agora? Joaquim, como resolver esse problema? Você tem que ir lá no contrato social e encontrar alguma coisa. Como se faz um contrato social? Precisa de muito estudo, muita pesquisa, verificar o ramo de atividade, quais são os impactos daquele ramo de atividade, para que você possa construir um contrato social. Quando eu faço contrato social, primeira coisa, eu reúno sócios para ouvir deles o que é que eles querem fazer.
Então eles vão falando, cada um fala o que quiser. Eu só vou anotando. Aí eu preparo minuta é um rascunho, né, de um contrato social, tratando das questões que eles levantaram, explicando se vou aceitá-las ou não, se não aceitá-las, por que não vou aceitá-las, sugerindo outras redações e volto a ter uma nova reunião com eles. Aí, na reunião, a gente discute cláusula a cláusula, cláusula a cláusula. Depois de formado o conceito, explicando por que a cláusula não pode ser feita daquela forma, por exemplo, olha, não pode colocar uma cláusula que se o sócio falecer, os herdeiros entram na sociedade. Não é possível fazer isso. Por quê? As recomendações são com sentido contrário, né? E você vai explicando, tal, até chegar no consenso. Chegou no consenso, você tem uma redação final, né? Contrato social você leva 15, 20, 30 dias para fazer, gente. E ele não pode ser de uma página só, 2 páginas. Hoje, eu não faço contrato social antes de menos que 15 páginas. Não consigo fazer. Eu tenho uma série de coisas, uma série de questões que preciso colocar lá. Carla Daiane de Carvalho, professor. Seus 3 sócios morrem em um acidente juntos e as cotas se liquidam com a morte do sócio. O que se faz? É verdade, Carla. Nós temos aqui uma comoriência, né? Você tem aí os 3 sócios que morreram ao mesmo tempo. O que acontece? Se nós esquecemos o direito empresarial e vamos para o direito sucessório, os herdeiros dessas pessoas é que vão herdar todo o patrimônio. Ok? Herda todo o patrimônio. Nesse caso, aqui nós temos uma pequena confusão que vai ocorrer. Porque a sociedade perdeu todos os sócios. Ela não tem mais sócios. Mas ela tem capital, mas ela não tem mais sócios. Aí, nesse caso, é conveniente chamar todos os herdeiros e perguntar para eles o que eles querem fazer com a sociedade, ao invés de seguir as regras do contrato social. O que eles querem fazer com a sociedade? Quer que liquida a sociedade? Então ela vai para a liquidação. Nomeia-se um liquidante e vai para a liquidação. Quem são esses todos herdeiros? Você vai convocar para conversar, não são 50 herdeiros, e sim o inventariante. Que é o inventariante que fala em nome de todos os herdeiros, né? Ok? Você convoca o inventariante de cada um desses inventários, que são 3 inventários, faz uma reunião com o inventariante e decide com eles o que quer fazer com a sociedade. Tem uma sociedade, entendeu? Ah, vamos para a liquidação. Ok. Enquanto não se liquida a sociedade, o que é liquidar a sociedade? Levantar o seu ativo e seu passivo e pagando todas as dívidas, recuperando todos os créditos. Enquanto isto não for liquidado, o inventário não caminha, ele para o inventário, né? Ele para o inventário. Ok? Deixa eu pegar aqui primeiro. Nesse caso, eu teria uma cláusula prevendo esse tipo de consequência de problemas de saúde. Sim, é bom você ter uma cláusula genérica. Você não vai dizer lá no contrato social que tem uma cláusula lá que fala se o sócio for acometido de mal de Alzheimer ou mal de Parkinson. Não, você vai colocar uma cláusula genérica. Você vai colocar cláusula genérica. Chama-se impedimento. Impedimento. No caso de impedimento, o que fazer? Né? Quando o sócio desfaz a sociedade, como funciona a responsabilidade após a saída? 2 anos. Eles são solidários durante 2 anos. Nós já vimos isso aqui agora, viu, Larissa? Agora, pouquinho nós vimos sobre isso aqui, ó. Tá aqui.
Opa, onde está isso? Não. Até 2 anos depois da verbada modificação do contrato social. Você vai modificar o contrato social porque você vai fazer uma rescisão contratual, chamado distrato. Então, quando você fizer o distrato, né, que é um adendo contratual, você faz o distrato, e no momento do distrato é que a partir daquele momento que se conta os 2 anos de responsabilidade. Né? Muito bem, deixa eu ver uma coisa aqui. Entendeu? Obrigado. Mas alguém tinha feito uma pergunta? Tá, ok, tudo bem. Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar então. Nós estamos aqui nas obrigações do sócio. Né? Obrigações do sócio ainda. Salvo estipulação em contrário. Olha, o que é isso aqui? Salvo estipulação em contrário. É uma dica que o legislador está dando para a gente, nós advogados, dizendo para ele assim, gente, advogados, se vocês não estabelecerem nada no contrato social, vai valer a regra que eu estou dizendo aqui na lei. É isso. Se você gostou da regra que está na lei, não escreva nada no contrato social, fique quieto. E isso não é da natureza do advogado. Não é. Todo advogado quer colocar o seu dedo lá na ferida, deixar a sua marquinha, tá? Porque sempre tem melhoria a ser feito. O Código Civil é de 2002, e nós estamos em 2021. Portanto, ele pode estar desatualizado. Então, eu tenho que trabalhar com essa cláusula. Então, diz assim, salvo estipulação em contrária, ou seja, se você não tiver um outro critério estabelecido no contrato social, aplica essa regra. O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas cotas. Mas aquele cuja contribuição consiste em serviço, somente participa dos lucros, na proporção da média do valor das cotas. Ora, esse é um critério dito pelo legislador. Você não concorda? Então a gente muda essa redação. Faz uma redação mais adequada à realidade. Por quê? Porque o legislador permitiu que se faça isso. Que ele abriu a exceção lá em cima, salvo estipulação em contrário. Aonde está a estipulação em contrário? No contrato social. E quem elabora contrato social? Os sócios. Retrata a vontade dos sócios. E aí, aqui sim, o 1008 já não é. O 1008 já é uma diretriz. Aqui ele estabelece uma diretriz. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Tudo bem. Então, eu tenho uma diretriz. Eu tenho a possibilidade de criar um critério, né? Criar um critério de participação de lucros e prejuízo, e tenho aqui uma diretriz, que eu não posso excluir um sócio do outro. Todos têm que participar. Né? Mas eu posso escrever. A criatividade é que deve imperar. E que seja de agrado, evidentemente, dos sócios. 10. A distribuição de lucros fictícios, ilícitos, perdão, ou fictícios. Que são lucros ilícitos e fictícios? Aqueles que não existem. Eles foram criados. Por exemplo, imagine o seguinte, né? Também de forma rudimentar, viu, gente? Forma rudimentar. Imagine o seguinte, se faz um balanço contábil que aponta uma receita, tá? E aponta as despesas. Ora,
A diferença de receita e despesa é lucro. É simples assim. Tá? Comprei um saco de laranja e paguei R$10. Vou vender a laranja por dúzia e vou oferir no final R$50. Qual é o meu lucro? 40 menos 10. Ou, perdão, 50 menos 10, 40. Esse é o meu lucro. Lucro bruto. Esse é o meu lucro bruto. Ok? Agora, o que muitas empresas fazem, né? E grandes empresas já fizeram isso também. A Petrobras teve uma situação dessa, de fazer uma maquiagem no seu balanço, que é de uma complexidade muito maior do que a simples compra e venda de um saco de laranja, né? Tem uma complexidade maior. O que faz muitas vezes? As empresas muitas vezes sonegam despesas. Sonegam as despesas. Como é que se faz a sonegação de despesa? A sonegação de despesa pode ser feita, por exemplo, você tem que reconhecer mensalmente a depreciação de um bem. Tá? Porque se você comprou esse bem, significa que está usando, ele vai se depreciar, desatualizando. Tá? Tudo deprecia nesse mundo. Então tem que reconhecer essa depreciação. Essa depreciação, o que é? É despesa. É uma despesa. Tá? Comprei um telefone celular e paguei R$3.000. Daqui um ano eu vou trocar esse telefone. Eu consigo pegar esse telefone e vender por 3.000 para comprar um outro? Não, porque ele foi depreciado. E a depreciação pode atingir, inclusive, a perda total dele. E eu tenho que amargar isso como? Amargar isso como despesa. Como despesa. Né? Então, muitas empresas fazem uma maquiagem. E aí gera o quê? Gera lucros ilícitos ou fictícios. Né? Lucros ilícitos ou fictícios. E isso acarreta o quê? Responsabilidade solidária dos administradores. Veja que não são dos sócios, hein? Dos administradores, porque são eles que administram a sociedade. Responsabilidade solidária dos administradores, que a realizarem, tá? que são responsáveis pela administração, e dos sócios que receberem. Claro, se os sócios recebem lucros ilícitos e fictícios, eles respondem por solidariedade. Bom, mas isso não é absoluta, essa regra. Por quê? Porque os sócios só respondem se eles souberem ou se eles deveriam saber da ilegitimidade. Tá? Se eles souberem ou se eles deveriam saber. Numa sociedade contratual, todos os sócios têm por obrigação de saber. A sociedade contratual. Por quê? Eles estão ali, faz parte do contrato social. Mas se a sociedade for uma sociedade anônima, por exemplo, dificilmente os sócios tomam conhecimento. Então, nesse caso da sociedade anônima, dificilmente ele saberia, né, que estava havendo uma falcatrua ali por trás para gerar um lucro fictício. E aí, minhas crianças? Nós somos até os slide 10, né? Isso. Até o slide 10. Alguma dúvida que eu possa esclarecer? Porque alguém colocou aqui, Carla colocou, as empresas do Eike Batista fizeram isso, né? Fizeram. Fizeram mais do que isso, né?
Fizeram sim, mais ou menos. É exatamente, lucro fictício. Não é só essa não, você lembra do Banco Pan-Americano? Lembra que envolvia o Silvio Santos, a Caixa Econômica, tal, mesma coisa. Aconteceu também, lucro fictício. Ok, pessoal, nós temos 9h05. Vamos encerrar a aula por hoje. Vocês têm uma outra aula agora, né? Vamos encerrar por hoje. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. O slide está disponível lá já para vocês, tá? Uma sala com 36 alunos, encerramos.